são chamados sintomas positivos. Positivo na psiquiatria não quer dizer que é bom. Nem na matemática que é bom. Positivo quer dizer que é para cima da curva, né? Ou seja, uma percepção aumentada, o pensamento aumentado. Sintomas negativos é quando eu tenho uma percepção diminuída, um afeto diminuído, uma cognição diminuída. Então, o excesso de dopamina na gasolínica causa sintomas positivos, ou seja, uma exacerbação daquilo que eu tenho, uma exacerbação dos sentidos e do pensamento, certo? Por isso, mais positivo. Como é que a gente sabe disso? Uma experimental, né? É só se intoxicar com ketamina ou cocaína e vai ficar assim. Não há alucinação terrível. Tá? Fica parecendo esquizofrênico. Um remédio que aumenta a dopamina. Vocês conhecem. Eu sei que vocês não bebem, não fumam, não namoram, mas esse remédio vocês conhecem. Vem. Aqui, só para vocês lerem depois do que eu já falei, né? A má hiperatividade dopaminérgica nessa região causa alucinação e delírio. Mesocortical já falei, né? Problemas de cognição efetivos, certo? Então, falta de dopamina aqui é um problema. Quando eu for dar aula de esquizofrenia e transtornos psicóticos, ela é muito semelhante, essa parte introdutória, a essa aula, porque na verdade as duas coisas se misturam, né? Então não tem como eu não falar de esquizofrenia, né? Para falar de um agente psicótico eu tenho que passar por ela. Então depois, quando eu for dar aula de esquizofrenia, vai ser muito fácil, mesmo. Tá? E eles vão entender que o cérebro de um esquizofrênico que não se trata, acontece o quê? Um excesso de dopamina na gasolínica e uma falta de dopamina na mesocortical. É assim a história mental da doença. Ou seja, ele tem muito onde não deve, pouco onde não deve. Que é um problema, porque eu tenho que tentar resolver as duas coisas. Só que elas são tamanhos. Entendeu? Mas tá. Aqui ficou ridiculamente fácil, né? Nível estriatal, esse cara medíocre vai se mexendo. E a dupla infundibular, né? Nosso dilema já perceberam qual é o nosso dilema, né? É o alto custo de eu tratar uma psicose. Ou seja, se eu tenho um paciente psicótico e eu quero tirar as alucinações terríveis dele, eu vou tirar a dopamina dessa região e vou tirar do resto inteiro e eu vou acabar causando o quê? Em geral, hiperprolactinemia, distúrbios do movimento, prejuízo cognitivo e afetivo. Tudo isso para poder tratar a psicose. Entenderam? Aqui, essa é a hipótese principal das psicoses. Existem outras hipóteses, né? Mas a mais sólida, com maior respaldo, né, científico, é a dopaminérgica. As outras, elas estão crescendo, tá? São essas aqui. Só cito aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Quem tiver, por exemplo, a oportunidade, não, todos têm, na verdade, né? Mas quem quiser, né, tiver tempo livre para isso, que vocês não devem ter, mas enfim, nas terças e quintas, nós fazemos lá na HGV cetamina nos pacientes com depressão grave. Cetamina é um anestésico dissociativo, a gente usa uma dose baixa dele, né, por um tempo prolongado, porque é uma droga glutamotérgica, ela atua em MDA, né, e através dele em glutamato. E o paciente fica psicótico por 1 hora durante o tratamento. Aí passa internado e vai embora para casa. Durante 1 hora de movimentação. Então a gente acaba gerando um estado psicótico, transitório, medicamentoso, para tratar a depressão, mexendo nas vias do glutamato, que é um neurotransmissor inibitório ou estatório? Estatório. Tá? O GABA é o
entendendo o que é psicose, o básico de como é uma psicose, né, a gente vai para remédio agora, que é muito universal. E assim, é importante que vocês tenham uma noção disso, porque vocês vão ver nos ambulatórios da prática, né, que a gente prescreve um monte de remédio. Quem está comigo? Né? Quem mais? Né? Então assim, a gente raciocina em cima de remédio o tempo todo. Né? E aí eu tenho que ter uma noção, assim, melhor possível de cada medicamento. Tá? Então aqui, antipsicóticos, são remédios para psicose. Né? Eu tenho dois grandes grupos, primeira e segunda geração. Deu para entender que os segundas são mais modernos. Os de primeira são os mais antigos. Esses de primeira geração eu tenho dois grupos dentro deles. Até tem outros, mas os mais importantes são esses aqui: butirofenones e fenitiazinas. Butirofenones, né, são os que a gente chama de alta potência. Fenitiazinas, baixa potência. Você sabe o que é potência em farmacologia? Perfeito. Uma dose menor para ter efeito. Certo? Então, enquanto eu consigo tratar uma psicose com 5 mg de alopridol, a dose equivalente de clopramazina, que é uma fenitiazina, seria em torno de 300 a 400 mg. Tá? Então, potência é isso, é afinidade pelo receptor. Se eu tenho uma droga que é muito afim do receptor, eu preciso de pouca para ocupar aquele receptor. Tá? Digamos que essa mesa central seja o receptor D2 de dopamina. E entra aqui o alopridol, certo? Ele tem uma alta afinidade pelo D2, ele vai grudar aqui direto. Se ele tiver uma baixa afinidade pelo D2, pode ser que ele grude na mesa da histamina. E eu tenho que entupir de fenitiazina aqui dentro para até ocupar a tal da dopamina, entendeu? Tá? E aí eu tenho a segunda geração que eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Tem um ensaio específico. Bom, foram descobertos ao acaso na década de 50, tá? Só para ter uma ideia, o LSD é mais antigo que ele. É que eu vou dar uma aula hoje na Liga e vou falar de LSD. Vamos lá. Descobertos ao acaso, tá? O primeiro antipsicótico que foi descoberto foi a clopramazina, que é uma fenitiazina de baixa potência. Tá? Por quê? Ela era usada por cirurgiões dentistas, né, para anestesiar pacientes, né, para sedar, na verdade, poder mexer na boca. Né? E alguém, ao acaso, né, observou que quando eles faziam isso em pacientes com alguma psicose, as pessoas tinham uma melhora, uma dose bem alta. Tá? Enfim, e aí foi se buscar o que eles faziam, esses remédios, né, que tiravam isso. E aí casaram com aquela teoria das anfetaminas, né, da cocaína, e se viu que era aquela dopamina que eles traziam melhor. Tá? Então foi uma descoberta ao acaso. E a descoberta ao acaso na medicina tem uma evidência muito forte. Né? Quando procura uma coisa e encontra outra, que salta aos olhos, né, mesmo que tu não esteja procurando, é porque realmente não faz sentido. Então, os antipsicóticos de primeira geração são drogas que causam neurolepsia, né? São neurolépticos, né? Vocês vão ouvir essa palavra, às vezes, por médicos mais antigos, tá? Eu nem uso mais isso mais, né? Estou tentando modernizar, né? Mas talvez ouçam ainda, né? Então, quando alguém fala neuroléptico, é um antipsicótico antigo, tá? Nada mais é do que os efeitos colaterais que eles causam, que a gente já falou, tá? Então, o que eles fazem? Bloqueiam o D2, na via mesolímbica e pronto. Eles, né, reduzem ou até mesmo eliminam as alucinações e os delírios. No entanto, né, o alto custo que eu já falei para vocês. Né? Na via nigrostriatal eu vou ter sintoma extrapiramidal, tá? Sobretudo se for de alta potência. Na mesocortical, que o paciente esquizofrênico já tem deficiência, vai piorar ainda mais cognição, afeto e atenção. Tá? E na tuberofundibular eu botei elevação da prolactina, né? Que é um problema também.
Se for uma mulher, é um problema X. Se for um homem, é um problema 2x, pelo menos. Porque a ginecomastia é algo reversível, só a cirurgia resolve. Né? Então, é mais complicado. Mas, assim, não raro, as mulheres que tomam um remédio desse tipo têm dado correto. Além de desconsultar. O que a mulher tem? Ela correta. O protótipo, aqui nomes de remédio, é para vocês terem uma ideia. Tem muito mais do que isso, tá, pessoal? Mas esses são os principais. Vai ter aí, né, nos PS, que vão trabalhar, frente, quando né? Então, haloperidol é o protótipo dos antipsicóticos de primeira geração de alta potência. Tá? Ele é extremamente específico para o T2, né? Então, consequentemente, ele causa sintomas extraterminais com muita frequência, hiperplastinemia e por diante. A clopromazina é de baixa potência, então, ou seja, ela não tem uma afinidade tão grande pelo T2, ela tem afinidade por outros neurotransmissores também, como histamina, como alfa-1, como muscarínicos, né? E aí eu vou ter efeitos anticolinérgicos, que são quais? Lembra? Constipação. Os efeitos alfa-adrenérgicos. Proteção postural. A histamina. Acorda ou faz dormir? Faz dormir? É? Não. Histamina acorda. Histamina faz dormir. Sempre pergunto isso. É, mas vocês não sabem não. Questão de prova, que eu já vi isso aí. É para confundir realmente, né? A gente está acostumado com histamina, quando vê lá histamina, a gente já fez um sono. Ah não, a histamina é um neurotransmissor ativador, ele acorda na vigília. Tá? Então, quando eu antagonizo a histamina, eu tenho sono. Tá? Então são drogas que dão sono. A clopromazina, que é feita de histamina, e dá bastante sono. A haloperidol não dá, quase nada de sono. Tá? Então, se entrar um haloperidol aqui, ele vai grudar direto na mesa da dopamina. Se entrar uma clopromazina aqui, ela vai colar primeiro na histamina, que é onde ela tem mais afinidade. Então, olha só, outra confusão. Clopromazina é um antipsicótico de primeira geração, de baixa potência, que causa muita sedação. Dizer, isso é muito forte, muito sono. Forte é o quê? Forte é o quê que eu quero dizer? Qual é o meu diferencial para chamar de forte? Se o meu diferencial for histamina, tudo bem. Mas o meu diferencial aqui é o sintoma, né? É a psicose. Então, é a recepção de dopamina. Então, vai ficar. Vocês entenderam? Ficar claro, porque se farmacologia, pessoal, é muita farmacologia, é uma parte decorada mesmo. Tem outro jeito. Então eu estou tentando assim, só trazer um pouco de raciocínio para ver se dá para a gente conseguir ter uma noção de como as coisas funcionam sem ter que decorar coisas. Tá? Ok? Aqui tem outros antipsicóticos. Segunda geração, graças a Deus. Né? Não, são 3 efeitos colaterais para um efeito terapêutico. Por que eu botei um telefone celular aqui? Tudo. Não, pega o celular, principalmente ele pega. Você quer uma
Chat GPT. O Grindr. Vício não vicio. Na verdade, eu botei isso aqui pelo seguinte, né? As redes dessa geração, eles não deveriam ser chamados de psicóticos. Deveriam ser chamados de um outro nome, né? Que fosse a função deles. Por quê? Porque o telefone celular que vocês hoje usaram para ligar, quem usou hoje esse telefone para ligar? Ligou, fez uma ligação no telefone, como um método antigo. Uma das tá. Os outros não fizeram ligação. Agora, quem usou o telefone hoje para qualquer outro motivo? Todo mundo, né? Acordou já, seja o despertador, seja o WhatsApp, seja o Instagram, né? Ou seja, está no telefone, né? Não chama de telefone, o nome que eu não chamei nada no telefone, não sei, é outra coisa. Computador, bolso, né? Não é. Os antipsicóticos na geração também não são só antipsicóticos. Eles funcionam para psicose, sim, para isso. Mas eles funcionam para depressão, para bipolar, para ansiedade, um monte de coisa. Tá? Então esse nome antipsicótico para esse remédio ainda está nos livros brasileiros, mas na literatura mais atual não tem mais esse nome porque isso é uma confusão. Só que a bula ainda está antipsicótica, a bula nacional ainda está antipsicóticos. Então é um problema. E aí o cara vai no consultório, uma depressão, uma ansiedade, aí eu pego um antipsicótico e dou para eles, junto com um antidepressivo. Aí ele chega em casa, vai a bula, não precisa sofrer. Uma vez que você aqui, porque a bula está lá, a bula está na década de 50 ainda. Né? Isso é um transtorno para a gente. Né? Aí eu tenho que explicar, não, o remédio não é só para isso, tem outras funções lá. Né? Então, um dia ainda, mas a Anvisa é muito grande. Então o que eles fazem? Eles fazem o que eles têm que fazer, tratar a psicose, sem estragar o resto. Ponto. Tá? Como que eles fazem isso? Eles bloqueiam o receptor 5-HT2A de serotonina. Esse bloqueio aumenta a dopamina em algumas vias, principalmente tuberofundibular e microestriatal. Então, se eu aumento a dopamina na tuberofundibular e na microestriatal, a dopamina que eu aumentei ali através desse bloqueio vai competir com a medicação, vai, em tese, deslocar parte dela e eu não vou ter tanta interleucina nem tanto distúrbio do movimento. Entendeu? O bloqueio do receptor 5-HT2A de serotonina aumenta a dopamina. Aonde? Na tuberofundibular e na microestriatal. E um pouco na mesocortical. Tá? Um pouco, porque a transmissão dopaminérgica no córtex ela é basicamente por volume e ela é colesterol. Eu vou falar mais um detalhe, porque senão eu vou confundir mais ainda. Tá? Mas pelo menos ela não baixa na mesocortical, não baixa mais do que já está. Tá? Mas o que acontece? O bloqueio de 5-HT2A de serotonina aumenta a dopamina, o nível estetal e a tuberofundibular. Ou seja, eu tenho ali um remédio fazendo antagonismo D2 e baixando dopamina. Aí eu tenho um bloqueio de 5-HT2A que aumenta a dopamina nessas regiões. E essa dopamina que aumenta desloca o remédio daquele antagonismo. Consequentemente, eu não vou ter um efeito antagonista dopaminérgico nessas vias, porque a dopamina aumentada empurra o remédio para fora. Entendeu? Deu para entender agora? Isso é perfeito? Não, não é perfeito. Se eu der uma sobredose desses remédios, eles vão se comportar como um convencional, um típico. Por quê? Por volume. Certo? Mas se eu mantiver dentro da faixa terapêutica, em tese, eu tenho esse benefício. Aqui está a explicação que eu acabei de falar para vocês. Aqui deve ser da prolactina, e a outra é da movimento. Então,
uso clínico deles, né? São vários, mas não uso autopsicose, né? Eu uso para depressão, uso para bipolar. Gostei que eu tô nessa aula. Ela falou que essa aula é ótima para um deles, tá? Com segurança, são remédios seguros, tá? Quando eu falo seguros, pessoal, assim, não tem remédio sem efeito colateral, tá? Quando eu falo seguros, estou falando principalmente de problemas de dependência, tá? Eles não viciam. Isso é importante, tá? Por que é importante? Porque se eu vou tratar insônia com um antipsicótico, no paciente com depressão, eu preciso que esse remédio não vicie. Por quê? Porque esse tratamento não é para sempre. Então eu vou tirar o remédio. Como ele não vicia, eu consigo tirar com facilidade. Se ele viciasse, o remédio não teria outro problema. Na hora de parar, não é assim. Aí esse é o problema. Depressão e a dependência. Então, é importante ter um remédio que não vicie, justamente para que eu consiga retirar na hora que eu não preciso mais dele. Não são perfeitos, né? Eles em geral dão muita fome, né? E acabam alterando o nosso perfil metabólico, né? Prejudicando o nosso perfil lipídico, alguns aumentam a nossa resistência insulínica, tá? E outros, constantemente aumentam o nosso. Todos são assim? Não. Alguns são melhores, outros são piores. Tá? Então, tem hoje antipsicóticos modernos, de segunda geração, que em tese não vão causar esses problemas aí. Tá? Aqui estão os principais que vocês têm que saber. Tá? Aqui são antipsicóticos de segunda geração. Eu botei esse slide, eu acho que eu sei fazer aqui, mas é porque já vi questão de prova assim. Assim, letra A, letra B, entendeu? A marca não tem. Acho que tem muito mais, então já cai em prova, né? E a gente também quis trocar com vocês. Está aqui o slide. Está destacado em vermelho aquilo que é mais. Não diria mais importante, ainda que seja importante, mas aquilo que é mais famoso desses remédios. Então, clozapina é o melhor antipsicótico que existe. É o melhor antipsicótico de todos os níveis. Nada é melhor que clozapina. Não tem antipsicótico. É o único, talvez seja isso também. Tá? Qual o problema dele? Não. Nenhum desses. A granulocitose. E a granulocitose pode matar o imuno. Então, melhor ainda, Por isso que não é usado com frequência. Para eu usar essa injeção, eu vou precisar fazer 24 hemogramas semanalmente. Desculpa, 6 meses. Semanalmente eu faço um e dá 24. Porque eu tenho que observar a semana a semana. Se eu observar queda marcante e significativa, percentual, eu tenho que parar a medicação. Fora isso, dá para usar para tudo. Olanzapina. Olanzapina tentou ser clozapina. Quase conseguiu. Tá? Mas é um baita antipsicótico. Só que, desses aqui, é o que mais afeta, mais engorda, mais afeta. Ele é extremamente eficaz. No entanto, ele, em geral, nunca é a primeira escolha, ele é a segunda, por conta dos colaterais. Tá? Risperidona também é de segunda geração, né? Ele é de primeira geração e meio. Porque assim, mesmo na dose terapêutica, eu posso ter hiperprolactinemia e sintoma extrapiramidal. Tá? Quetiapina, dá muito sono. Ziprasidona. O problema famoso desse remédio é o alargamento do intervalo QT. Vocês tiveram parte já, né? Já. O que pode acontecer se eu alargar demais o intervalo QT? Hã? Pode falar. Pode errar. Hã? Se eu alargar
demasiadamente intra-QT. Por que eu tenho que falar isso dessa forma? Muitos remédios que vocês prescrevem alargam o intervalo QT, certo? Não prescrever, desculpa. Mas tem uns que alargam mais que os outros. Todos aqui, em algum nível, alargam QT. Mas é algo dentro do previsto. Essa medicação não, alarga mais que as outras. Então, quando eu percebo essa questão, eu tenho que questionar, eu tenho que fazer o limitar em 20 segundos o tamanho do PTQT. Não. Qual? Quem quer ser cardiologista? Quem quer ser cardiologista? Ricardo, Eduardo, professor. Quer ser cardiologista? Desistiu um amigo. A gente tá pensando. Eu quero ser só médico nesse momento. Eu quero só formado. Quero ver Eu diploma. quero só formado. Eu tenho uma inversão das contas. Vou falar para você, eu não sei o que vai fazer. Torcer de contas. Já ouviu falar? Inversão das contas. Eu faço uma taquicardia, ventricular, polinormal. Nossa, sai igual, não tem nem sintoma. Tem gente que nasce com QT congênito. E, ok. E aí, se eu dou um remédio assim, não tem mais. E eu posso fazer minhas outras coisas. Posso matar alguém. Se eu tenho alguém tomando diprazidona e fica enjoado, vocês vão dar qual remédio? Náusea. Bom, você pronto, falar que é daqui. Aí eu tenho dois remédios alargando o QT. Vocês entendem? A gente vai empilhando problemas. A gente tem que conhecer essa situação. Não é só para escrever. Tá? Ontem à noite eu tomei cloma. Um ataque ventricular. Cloma zepam, mas não tá aí. Não é antipsicótico. Aripiprazol. Esse aqui é um baita de um remédio. Ele não dá sono, esse aqui. Né? Talvez seja aquele que realmente tenha menos colaterais. Que já não engorda, não dá sono. Não atrapalha muito. Às vezes dá uma inquietude. A pessoa fica meio inquieta de se mexer. Tá? Uma catisia isso. Deve estar em algum canto aí. Não está até com ansiedade, mas na verdade é uma catisia. Né? Correto? Não, mas é fácil de usar, muito uma depressão, um monte de coisa. Só não dá sono, né? Se eu tenho um paciente agitado, agressivo, eu quero que ele durma, né? Vai dar certo. Não no início. Tá? Oi. Quando que eu usaria um desses no lugar de um antidepressivo? Boa pergunta. Eu não vou dar aula de depressão para vocês, tá? Mas eu não vou te deixar sem resposta. Quando é que eu vou usar um antipsicótico ativo numa depressão? Quando eu tenho uma depressão resistente. Tá? Hoje, as estratégias mais eficazes para tratar uma depressão resistente é combinação de antidepressivos com antipsicótico moderno. Só aspirina e Hip, rap, pode ser qualquer um deles. É muito mais comum eu combinar aripiprazol. Tem um primo irmão dele mais moderno, que é o brexpiprazol, remédio incrível, de fato incrível, né? Feito assim, ponto a ponto pelo farmacologista, né? Isso foi desenhado por um japonês. É só um aperfeiçoamento do aripiprazol, ele não dá catisia, né? Mas a gente usa muito em depressão, né? Porque eles empurram os antidepressivos para frente, eles reforçam o efeito deles. Entendeu? mas sempre usado em combinação. Em combinação. Monoterapia, só se for uma depressão bipolar. Aí, alguns antipsicóticos modernos eu posso usar para depressões bipolares, porque aí eu não posso usar antidepressivo. Basicamente, nós temos dois aprovados pelo FDA e pela Anvisa. Lurazidona, que não está aí também, é o mais novo, e quetiapina. Esses dois remédios tratam depressão bipolar, sem antidepressivo. Tá?
Ok, antipsicóticos? Agora, quetiapina. Não, eu queria tanto dar aula pra vocês. Então, vamos lá. D, professor, D. D online. D Vou falar online. agora. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos avançar aqui. Vai dar certo. Entenderam psicose e antipsicóticos? Mais ou menos. Transtorno de humor. Eu não vou dar aula de transtorno de humor para vocês, mas eu tenho que dar uma tinta rápida para falar de antidepressivos. Tá? Então eu tenho basicamente esses tipos de transtorno de humor: bipolar 1 e 2, ciclotimia, espectro bipolar, que é uma definição mais teórica do que prática, depressão maior ou unipolar e distímia. Tá? Isso é um gráfico de afeto, né, para entender o que é a mania, que é uma depressão, já sabem isso, né, do exame fundamental que a gente fez. Né? Uma hipomania, que é uma felicidade anormal, mas ainda não tão grave quanto a mania. Os estados mistos, que é onde eu tenho, né, concomitantemente depressão e mania, enfim. Aqui eu consigo ter uma ideia do que é, como é que andam os transtornos de humor. Bipolar tipo 1, pacientes que têm pelo menos um episódio maníaco. Tá? Bastou um episódio maníaco para ter esse diagnóstico. Bipolar tipo 2, eu tenho hipomania e depressão. Tá? Às vezes não precisa de uma depressão tão potente assim, mas eu tenho uma hipomania e depressão. Ciclotimia é um estado subsindrômico, eu tenho sintomas mais fracos, né, de hipomania e depressão leve. Tá? E esse paciente geralmente cicla bastante. Um diagnóstico difícil. Tá? Espectro bipolar, isso aqui é só teórico, não vou meter isso aqui porque não é relevante para você nesse momento. Depressão maior é a depressão comum, né, unipolar, ou seja, a depressão que é só depressão, que não é bipolar, né, que é a mais comum, mais frequente na maior parte das pessoas. A distimia, que é um estado depressivo, crônico, é uma depressão leve, no máximo moderada, que se arrasta por cerca de 2 anos. A pessoa convive com aquilo até que ela pede ajuda. O que cura isso aí? Hã? O que cura a distimia? Tudo antidepressivo. Aqui eu só estou dando uma tinta dos transtornos de humor, mas a Lourdes vai dar essa aula para vocês. Tá? Ela vai explicar direitinho cada um deles. Os transtornos de humor, né, eles têm várias explicações, mas a mais relevante para vocês são a teoria monominérgica. Das 3 monoaminas. Lembram quais são, né? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Dopamina. Então, são os 3 principais neurotransmissores que a gente vai focar nos estados depressivos. Tá? O que é epigenética? Vocês lembram o que é isso? Não? Sim. Abuso infantil. Não. Isso, os ambientais que alteram a genética. Né? Ou seja, se a pessoa tem uma predisposição para ter câncer de pele, por exemplo, tá? E ela não pega a sua dela, talvez aquilo não se manifeste. Mas, se ela se expõe excessivamente ao sol, talvez o sol ative o gene. Isso é genética. O sol foi lá e ativou algo que existia na genética e fez manifestar. Isso é genética, certo? Quase toda a medicina é assim, inclusive a psiquiatria. Então, a pessoa tem lá uma predisposição para depressão, e aí ela passa por um trauma grave. Às vezes é o gatilho para ativar aquele gene que estava parado. Ou a pessoa tem uma predisposição para esquizofrenia, e aí ela fuma maconha, e a maconha é o gatilho para que se manifeste a doença. Entenderam? Isso é epigenética. Hã? Os antidepressivos é a mesma explicação do telefone celular. Serve um monte de coisa, não só depressão. Tá? Não fazem milagre. Como é que eles funcionam? Exatamente como fala no Fantástico. Não, brincando. Tá? No Fantástico vocês
serotonina é o... Vamos lá. Hormônio da felicidade. Não. Vou deixar o fantasma de lado. Já ouviram falar que serotonina é o hormônio da felicidade? Mas não é. Simbolicamente, isso aqui é um neurônio deprimido. Tá? Isso aqui é um neurônio deprimido. Eu tenho os receptores de serotonina pós-sinápticos. Em grande quantidade. Essa balinha amarela aqui é serotonina. E eu tenho pouca serotonina. Ou seja, eu tenho uma avidez muito grande pós-sináptica, uma quantidade pequena de serotonina. Certo? Simbolicamente é um neurônio deprimido. Aí, vocês engolem agora uma fluoxetina. Eis o que acontece. Eu esqueci de tomar. E aí a pessoa fica feliz instantaneamente, correto? Não. Mas tem mais serotonina no neurônio? Tem. Mas não é isso que causa felicidade. Muito. Quiseram que fosse, quiseram não falar. Isso demora um pouco. Então, esse excesso de serotonina que ocorre logo após a absorção de um antidepressivo serotonérgico, se eu faço uma exposição crônica, ou seja, eu tomo todos os dias o remédio, meu neurônio vai se modificando. Ele diminui os receptores dos dendritos. Tem muita serotonina naquela região, então eu vou diminuir, fazer uma down regulation dos meus receptores dos dendritos. Essa down regulation acaba diminuindo internamente. E aí, eu aumento meu estímulo dentro do neurônio de serotonina. E está passando as semanas. E eu estou tomando meu remédio. Certo? E aí, depois de 4 semanas, eu tenho uma inversão na proporção pós-sináptica de receptores. E aí eu tenho efeito antidepressivo. Então não basta sair disso para isso. Eu preciso disso. Por isso que é um mês e meio para ter o resultado. 4 semanas. Certo? Só que depois fica meio frio. Bom, uma depressão, Nada muito te abala. os critérios diagnósticos para a depressão são 2 principais e depois tem outros 5. Eu tenho que combinar 4. Sendo que um deles tem que ser um dos 2 primeiros. A Luz vai explicar isso para vocês. Isso me dá uma análise combinatória de mais ou menos 220 tipos de depressão diferentes. Na prática, os estudos conseguem identificar 178 tipos de depressão. Por isso, tem um monte de remédio diferente. Tem um monte de remédio diferente. Então, depressão é um nome que joga no balaio de gato um monte de doença, que não é igual. Se os caras falam sobre isso, não vai dar direito. Tá? Tem um estudo famoso da psiquiatria, Stardust, é assim: entrou por essa porta com depressão, você falou. Não melhorou para o pior. Não tinha raciocínio, era para ver o que acontecia. E se viu que era desastroso. Tá? Eu tinha uma taxa de resposta de pouco mais de 30%.
30% na primeira tentativa, 20% na segunda, e na quarta já era 7% de chance de melhora. Então não adianta, ainda que todos os antidepressivos tenham uma eficácia semelhante, isso não significa que todos funcionam para todos. Esse é um discurso covarde de alguns colegas que prescrevem porque mas qualquer um funciona. Sim, para populações. Mas para aquela pessoa que está na tua frente, não. Você tem que ver qual é a pessoa dela. Tem 178 tipos. Estude. Uma maneira de tentar identificar isso é olhando esse gráfico aí. Tá? Então, eu tenho afeto. Eu marquei você. Certo? Se eu tenho redução do afeto positivo, eu vou precisar de drogas, pelo menos, que atuem em hora igual. Se eu tenho um aumento do afeto negativo, eu preciso de noradrenalina. Se eu já conseguir fazer essa diferenciação eu já vou acertar muito mais. Tá? Então, se eu recebo um paciente com uma depressão que tem fadiga, cansaço, fome, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar uma droga dopaminérgica e antidepressiva, estimulante, que vai dar energia, tirar um pouco do cansaço, tirar a fome. Se eu tenho uma depressão com insônia, irritabilidade, impaciência, perda do apetite, preciso de drogas que atuem principalmente. Entenderam? Se eu não conseguir identificar qual é aquele tipo de depressão, já é difícil tratar. Se eu não fizer isso, vai ser mais difícil ainda. Então aqui para que ele serve, né? Um monte de coisa para a depressão. Toque, estresse pós-traumático, TPM, insônia, anorexia, um monte de coisa, tabagismo. E os principais aqui são esses que eu vou citar. Vamos lá. ISRS são os inibidores seletivos da captação. São esses aí, tá? Eles não são tão seletivos assim. No entanto, o nome é esse. O único que é seletivo de verdade é o escitalopram. É o único. Fluoxetina. Então, já viram que, né, a inibição da captação de serotonina se dá através daquele braço do prescrito 7. Tá? Mas vocês veem que ela tem uma outra espícula ali, que é a NAT, que é o transportador de nora, e 5-HT2C, que é um outro receptor serotonérgico que em dose alta eu posso ter efeito em noridol. Então, olha só, a fluoxetina é um ISRS, apesar de não ser seletiva, ela é ISRS, tá? Que é mais ativadora. Tá? Ela tira um pouquinho do apetite, certo? Então, é uma medicação que tem esse perfil. Então, tem que ver para quem que eu vou dar esse remédio. A meia vida é muito longa e ela é um inibidor forte do citocromo P450, 2B6, 3A4. Então, ou seja, todos os remédios que passarem por essas vias e eu estiver usando fluoxetina, eu vou ter alteração na sua farmacocinética. Tá? Já ouviram falar de citocromo P450? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Sildenafil, conhece? Sim. Metabolizado por 3A4. 3A4 tem uma. Se eu bloqueio 3A4, eu bloqueio a metabolização do sildenafil e posso intoxicar a pessoa com sildenafil usando fluoxetina. Certo?
Já ouviu falar de tamoxifeno? Já. É sério. Tamoxifeno é uma terapia profilática para câncer de mama. Quem já fez, certo? Tamoxifeno é metabolizado por 2B6. Agora entenda o seguinte, olha só. Fluoxetina tem o SUS. Tamoxifeno também. Tá? A injeção não OBS. Vira tudo. E aí chega o paciente com você definido. Por quê? Jovem, 40 anos, teve um câncer de mama, fez uma mastectomia. Está curado. Mas está com outra que na mulher é extremamente relevante. Naturalmente, boa parte delas não ficava lá, exatamente por conta disso. É algo absurdo, não? Não, né? Aí ela vai ver, eu sou definida, não consigo ir para uma praia, para um banho, né? Não consigo tirar a roupa para meu marido, estou com vergonha, enfim. É absurdo isso, não? Não, né? Aí, o médico pergunta, quanto você está assim? Ah, tem 2 semanas, estou, com prazer, não durma. Vai tratar a depressão, correto? Tá ok? Tem o SUS, só que não pode, tá? Aqui não pode mesmo. Por quê? Porque o tamoxifeno é uma droga alternativa. O tamoxifeno na mulher, né, ela engole, ele passa pelo fígado e ele vira endotamoxifeno. O endotamoxifeno é um metabólico ativo que faz a profilaxia do câncer de mama. Se eu bloqueio 2B6, eu bloqueio a metabolização do tamoxifeno e endotamoxifeno. Então, se eu bloqueio 2B6, eu bloqueio a profilaxia do câncer de mama. Eu aumento a chance de dar assim. Isso é uma economia grave. A nossa sorte é que as pessoas não têm dinheiro de jogar na porta. Isso não pode acontecer em lugar nenhum. Vocês acham que não acontece? Infelizmente acontece. Professor, como é que é o tamoxifeno no fígado quando é O tamoxifeno metabolizado? ele precisa ser transformado em endotamoxifeno. Quem faz isso é o 2B6. E o endotamoxifeno é a droga ativa. Se eu não tenho droga ativa, não tem efeito. Se não tem efeito, tem câncer. Tá? Reduz libido e retarda a ejaculação. Como todos desse grupo. Esse grupo retarda a ejaculação e reduz a libido. Tá? Sertralina, muito parecida com a fluoxetina, meia vida mais curta, o que nos dá uma segurança um pouco maior. Tá? Ela não interfere tanto nos citocromos, então, consequentemente, ela é mais fácil de misturar com outros remédios. Bem? Tem um pequeno efeito dopaminérgico. Então, ela ajuda também a diminuir um pouquinho o apetite, dá um pouco mais de disposição. Usada bastante para TPM. Tá? Eu tenho, na literatura, uma segurança razoável para gestantes e lactantes. Uma medicação interessante, fácil de usar, seguro. É melhor que a fluoxetina? Não tem melhor. Tudo é. Depende, não, nem tudo é ruim. Não tem remédio bom, não tem remédio ruim. Tem remédio mal usado. O remédio, ele tem uma especificidade. Se eu não respeitar a especificidade, isso não é só na psiquiatria, pessoal. Se vocês derem uma droga, uma clindamicina para uma infecção por aeróbio, vai dar certo? Eu posso falar que clindamicina é ruim? Não, o ruim é o médico que escolheu errado, correto? Não tem remédio bom, não tem remédio ruim, tem remédio mal usado. Então é perfil, eu tenho que ver quem precisa do quê. Como toda medicina. É porque às vezes eles começam pela sertralina e vai para a fluoxetina e... Não é assim que se faz geralmente. Né? Não tem muito sentido eu sair de cedo treinando para fluoxetina. Não tem muito sentido. É porque vocês não é tudo. A menos que eu tenha um bom efeito com a fluoxetina, e aí a pessoa vai tomar tamoxifeno, aí eu vou ter que trocar por alguém. Sertralina é uma boa escolha. Mas se eu não tive eficácia com a fluoxetina, trocar para a sertralina não tem muito sentido. Ou então tá fazendo efeito colateral.
também não tem sentido. Né? Dependendo do colateral, tem que trocar de classe. Né? Que é da mesma classe. Entendeu, né? Paroxetina inibe fortemente o DT6. Então, também não pode ficar muito sofrendo. É um remédio um pouquinho diferente, né? Tem um efeito anticolinérgico, então esse aqui pode dar um pouquinho de sono, tá? Tem um efeito noradrenérgico em dose bem alta, certo? E ele tem um problema, ele inibe a óxido nítrico sintetase, consequentemente, ele não só retarda a ejaculação como todos dessa classe e reduz o libido como todos da classe, esse aqui também causa impotência. Fluvoxamina é um ISRS também, né, bem específico, só que ela é um inibidor extremamente forte de 1 a 2, 3 a 4, também citocoron P450. Tá? Então, um remédio também que nas interações medicamentosas eu tenho que estar atento, eu não posso misturar com qualquer coisa, eu tenho que checar sempre, se eu não sei, eu checo. Citalopram é uma mistura racêmica, ela tem uma parte R e uma parte S. A parte S é a fração ativa e tem um efeitozinho de estamento bem pequeno, pode dar um pouquinho de sono. Tá? Remédio fácil de usar, simples, alarga PT, mais que os outros. Então eu tenho que ter cuidado. E aí o laboratório que inventou esse aqui quebrou ele ao meio e criou esse citalopram, que é, né, realmente um ISRS de verdade. Esse aqui somente inibe a recaptação do organismo. Tá? É fácil de usar, bem tolerado, interação medicamentosa pobre, exceto para o omeprazol, mas assim, simples. Tá? O omeprazol inibe, eleva o nível cérebro dele. Dobra. Então, quando eu uso o omeprazol com esse remédio, eu não posso usar a dose máxima dele, porque eu vou ultrapassar o máximo, a larga do QT também, eu posso ter pelo coração. Não. Fala. Eu já passei. Depende de cada pessoa, mas em tese sim. Estalopram de manhã. Estalopram de manhã ou de noite. Tanto faz. Fluvoxamina de manhã. Paroxetina de noite. Sertralina e fluoxetina de manhã. Isso é geral. Tem pessoas que tomam ao contrário. Existe uma variabilidade genética, mas no geral é mais ou menos isso. Tá? Em tese, desses aqui, de noite, paroxetina. Se for chutar, os outros é de manhã. Inibidores da captação de serotonina e nora, chamados de duais, ou inibidores duplos, atuam, né, de forma mais ou menos equilibrada na serotonina e na noradrenalina. São três principais no Brasil: venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina. Né? A desvenlafaxina é um metabólito ativo da venlafaxina. Né? Então, ela é praticamente a mesma coisa, só que já com a passagem hepática, ou seja, é um remédio que não sofre interação medicamentosa praticamente nenhuma. A desvenlafaxina. A duloxetina foi passada para o meu avô com Alzheimer. Ok, dá para usar. Tá? São medicações que, em tese, né, teriam um efeito mais pronunciado, mas, né, em populações se assemelham aos efeitos de todos os outros. Mas são medicações com algumas especificidades. Então, elas têm eficácia maior para depressão e dor, para aqueles sintomas do climatério, aqueles sintomas vasomotores, elas ajudam bastante. Tá? Então, se eu penso, né, em tratar uma pessoa com depressão e dor, ou uma mulher na menopausa, eu tenho a tendência a pensar em uma dessas duas ou essa terceira aqui, que é a duloxetina, que é mais ou menos a mesma coisa, só que essa aqui parece que para dor é um pouquinho melhor. Né? Então, o reumatologista prescreve muita frequência para dor. Os antidepressivos são usados no Alzheimer, às vezes, para ter
uma melhora no comportamento. Tá? Às vezes ajuda bastante. Certo? Usado para dor neuropática. Dor neuropática. Indicação. Tá? Inibidor da recaptação de noradópamina, bupropiona. Um remédio que não mexe com serotonina. Tá? O que tem de importante aqui? É um remédio que tira o sono, tira a fome, tá? É o único, talvez, que aumente a libido. Certo? Tem um efeito estimulante pronunciado. Pode dar ansiedade. Tá? Existe um risco de confusão se você ultrapassar o dose terapêutica. Certo? Segurando. Aumenta a libido. Precisou mais. Parou com os hormônios, amigo. Agomelatina é uma droga francesa, Muito bom. é uma medicação de efeito melatonérgico, principalmente, né? E tem um efeito em 5-HT2C e 2B, que são responsáveis também pelo efeito antidepressivo. Uma medicação assim fácil de usar, pobre de efeitos colaterais, não piora a libido, não aumenta, não dá sono, não tira, pode melhorar o ritmo circadiano por ser melatonérgico. Certo? Olha, isso é bom, hein? É fácil de usar. Tem que cuidar um pouquinho o fígado no início, ver se tem alguma alteração de transaminases, mas é algo controlável, tá? E ela é metabolizada exclusivamente por uma 2, então eu tenho que ter cuidado com algumas medicações para não elevar o nível cérebro dela demasiadamente. Mas é um remédio bem fácil de usar. Mirtazapina, ele que estava aí perguntou. Né? Antigamente chamava de um tetracíclico, mas hoje ele não tem uma classe específica, porque ele tem muitos efeitos. Então ele tem um antagonismo alfa-2, ele bloqueia 5-HT2C2A, ele tem efeito histamínico, tá? Então assim, é uma medicação que, pela sua especificidade, né, pela sua diferença de mecanismo de ação, ela é usada para muitas finalidades. Então aqui eu tenho um remédio que dá sono, que dá fome, não mexe com o libido. Tá? Então uma depressão, por exemplo, 6 horas sem fome. Por isso que o Fernando vive com sono. Tá vendo? Ele tem que parar esse remédio. Ele reduz a ansiedade, tem um efeito de ansiólise assim, mais rápido. Certo? Então é uma medicação extremamente interessante. A gente usa muito esse remédio combinado com outros, tá? Justamente porque ela atua no outro eixo, né? Então eu tenho às vezes um grupo de remédios atuando num eixo e ela, em vez de empurrar no mesmo canto, ela empurra por outro lado, entendeu? E esse efeito, ele é somativo, entendeu? Eu tenho um efeito mais pronunciado antidepressivo quando eu combino, por exemplo, uma venlafaxina com mirtazapina. E aí, professor, essa mirtazapina, a pessoa está sentindo muito sono, só que ela tem que ser ativa. Aí, no caso, o senhor combinaria com o quê? Não, aí eu tenho que tirar. Se eu estou tendo sedação diurna com ela, eu, em geral, vou ter que trocar. É melhor trocar, né? Isso. Cadê o Fernando? Tá aqui. Perdeu. Fernando foi no banheiro. Trazodona. Ah, fila da porra. Trazodona é a medicação que faz um antagonismo 5-HT2A, antihistamínico, alfa-1, 5-HT2C e inibe o transportador de serotonina em dose alta. Ou seja, é um remédio que, olha o tamanho da mãozinha histamínica ali, gigante, né? É um remédio que, em dose de 50 mg, por exemplo, tem só um efeito antihistamínico. Se eu quiser um efeito antidepressivo dela de verdade, eu preciso usar 300 mg. Não. Não estou usando errado. A menos que a pessoa está insônia. Ok, então dose baixa. Mas se eu quiser tratar depressão com esse remédio, preciso de 300 mg. Ok? Não altera a função sexual, pode dar priapismo em homens. Tá? Dá sono. E ela não engorda. Não dá fome. Não dá nem tiro, não mexe com o apetite. Tá? Vortioxetina é um multimodal, tá? É um remédio que tem múltiplas funções, certo? Ele inibe a 7, ele age em 5-HT1A, 1D,
HT3 e HT7. Tá? Bom, resumidamente, né, é um remédio que, de efeitos colaterais, basicamente só tem a náusea. Tá? É o único antidepressivo que tem um efeito pró-cognitivo, melhora a cognição, comparando com os outros. Tá? E é impressionante, realmente. Certo? Isso é bom. Não engorda, não mexe com libido, até uma dose submáxima. Na dose máxima ele altera a libido sim, tá? Mas na dose submáxima não. E é uma medicação bem ativadora, né? Nem tanto pela CERT, mas por um efeito glutamatérgico, né? Noradrenérgico, dopaminérgico, através desses outros receptores 5-HT. Tá? Então, ela, de forma indireta, aumenta nor, aumenta dopa, aumenta glutamato. Por isso, o efeito pró-cognitivo. Tá? Então, é uma medicação boa de usar, simples, não atrapalha a vida de quase ninguém. Cara, professor. Cara. Essa náusea passa, tá? Em geral, 99% das pessoas passam em 2 semanas. Bom, antidepressivos clássicos, né? Ou seja, os antigos. Os primeiros a serem descobertos, inibidores da monoaminoxidase, IMAL. Tá? Drogas extremamente potentes, descobertas ao acaso no tratamento de tuberculose. Tá? Eles inibem a MAL. O que a MAL faz? Sabe o que é MAL? O que é MAL? Sabe o que é MAL? Quem é a MAL? Como se fosse uma reciclagem que há no final, assim, pega os três hormônios. Os três hormônios. Serotonina, Que é a- noradrenalina, dopamina. Quem é a MAL? Perfeito. A monoaminoxidase é a enzima que destrói as 3 monoaminas. Tá? Se eu inibo a MAL, eu inibo a destruição das 3 monoaminas. Consequentemente, eu tenho uma elevação das 3. Entendeu? Então, uma droga extremamente potente, muito potente. Mas eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação, tá? Eu tenho que ter cuidado com a interação medicamentosa, certo? Por conta, né, eu vou ficar incapacitado, né, de destruir o excesso de neurotransmissor. Então, se eu tiver uma dieta rica em tiramina, que é um precursor da dopamina, por exemplo, né, se a pessoa está tomando animal e comer um queijo envelhecido com vinho, pode correr o risco de ter uma crise hipertensiva e até morrer por isso. Tá? Eu tenho que cuidar esse remédio com descongestionantes, estimulantes, para não ser serotonérgico. Tá? Se eu fizer a dieta direitinho, que não é tão rigorosa assim, né? Não pode tomar chopp, mas pode tomar cerveja. Sabe por quê, né? Não. É porque o chopp a gente gosta dele. O chopp O sujo. chopp não é pasteurizado, né? Ele é A sujo. cerveja ela é, então não tem tiramina. O chopp tem. Tá? Então, hipertenso é melhor tomar uma cerveja. Por isso que a Rosângela toma raiva. Não, meu Deus, não pode tomar cerveja. Cerveja piora a pressão. Então, Mas é não por tomar isso, chopp. porque o álcool é um problema. É por outro problema. Acabou. Hipertenso não pode beber. Olha aí no Não, professor, Rosângela. hipertenso controlado. Rosângela de controle. Quando tu pegar teu diploma, tu vai ver como vai ser difícil responder isso de como tu tá falando. É, porque não tem... Você fica meio que... Não, a gente não dá pra viver nesse mundo sem tomar uma cerveja. Não. É, professor, eu vou estrangular a gente. A gente tem que falar o menos pior. É. Redução de danos. A gente não pode autorizar alguém a fazer uma coisa que faz mal à saúde. Não, a gente só diz assim, não pode. O menos pior é esse. Menos pior. Exato, exatamente, né? Mas olha só que coisa interessante, né? Se um paciente pergunta para vocês, posso fumar cigarro? Vocês vão dizer o quê? Não, Pode. Só não deve. Não deve, mas pode. poder pode, só não deve.
disser, posso beber? Você fala o quê? Toma. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe compete. Vocês aqui, na enquete. Qualquer coisa. Vocês, quem aqui fuma? Cigarro comum. Só ele. Quem aqui bebe bebida alcoólica? É mais. Alguns mentiram, tá? A gente aceita muito mais com naturalidade a bebida alcoólica que o cigarro, você não aceita? Né? Eu não fumo cigarro, eu fumo charuto de vez em quando e eu gosto muito. Mas é bem de vez em quando para não viciar. É insuportável, né, para quem fuma, né? Todo mundo reclama na tua volta, tu não pode ficar num lugar que tá todo mundo indo embora. Não é assim? É uma discriminação com o fumante. Discriminação ali, ó. Né? Homofóbico. O que mata mais, cigarro ou álcool? Uau. Muito mais, pessoal. Uau. Tá vendo? Álcool mata muito mais que cigarro, no mundo inteiro. Eu tô no velório E de vocês vocês toleram tudinho. os pacientes beberem e não toleram fumar. Não só. Não é para tolerar o cigarro, Eu mas é para fazer ter o mesmo tratamento com a outra droga. Quebra a boca. Vocês entenderam que vocês são empurrados socialmente todos os dias para beber? Sim. Sim, professor. É, a maconha está no mesmo caminho do álcool, infelizmente. Vocês entendem que ainda tem companhia de bebida que patrocina atleta, patrocina campeonatos? Qual atleta bebe antes de jogar bola? Não, tá partindo de uma cachaçinha. Não pode. Nunca! Jamais. Não vai jogar bem. Aí por que vocês acham que a Itaipava patrocina? Por que vocês acham que a Itaipava patrocina? Porque a gente é trouxa também. A Heineken. propaganda da Itaipava. Ninguém bebê Itaipava. A Heineken. A Heineken. A verão é Itaipava? É Champions League. Tem certeza que ela nem tem só água, frango e batata doce. Pessoal, por que vende? Né? A gente vê aquilo ali, a pessoa que faz a propaganda não consome, mas a gente fica aí consome. Ai, porra, Eu ainda tô bem Eu vou no... Então não é de graça que eles patrocinam, porque eles têm amor ao esporte, não. Tanto é que todos aqui, os pacientes perguntam no consultório, posso beber? Mas ninguém pergunta, posso fumar? Ninguém chega, posso fumar um cigarro? Ninguém pergunta isso. As pessoas sabem a resposta do médico automaticamente. É porque é calor, né, professor? Não. A resposta tem que ser a mesma do álcool. Não pode. Álcool faz mal. Como é que você pode beber? Imagina o tamanho da autoridade. Aí o paciente vem cá e fala, o doutor deixou beber. O doutor deixou beber. E aí lascou a pessoa. Né? Não é para ser xiita com isso, mas a gente tem que ser enfático. Não, beber não é bom, não é saudável, não faz bem nunca. Se você quiser beber, pela sua conta e risco, faça assim. Mas E aí você explica. Entendeu? Um jeito menos pior. É, porque, como o Cláudio falou, tem profissionais que defendem o vinho. Mas o vinho tem um estudo em Portugal que ele Não tem. Isso não tem, pessoal. Olha É um só. estudo, professor. Vamos lá. A dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea tem na sua composição 20 anos. Mas não tem pesquisa de álcool em humanos mais há várias décadas. É proibido pesquisar álcool em humanos, pessoal. Se eu chamar o comitê de ética aqui da Newton, da UFAM, da Osborne, de Harvard, diz, olha, eu quero pesquisar esse grupo aqui. Metade vai beber e outra metade não vai. Nunca vamos deixar fazer isso. Por quê? Porque não há mais dúvidas de que álcool faz mal. Em qualquer veículo, seja uva, seja milho, seja cana. Entenderam? Professor, tem que tomar um antidepressivo. Eu posso tomar. O que é bom no vinho? Tudo menos o álcool. Tudo menos o álcool. Tá? E eu adoro vinho. Então, eu posso falar mal do vinho. Adoro vinho. Eu sei que eu faço mal quando eu bebo vinho. Eu não me engano. O que a gente não pode ter é essa falácia, né? E essa falsa sensação de que é saudável. O que fez as pessoas pararem de fumar foi a informação. O que fez as pessoas pararem de fumar foi a informação. Esse troço dá câncer. Pronto, quem quer, fuma, não tem problema. Na rua ali, assuma seu risco. Ninguém está proibindo. Quem só está informando. E o álcool deveria ser a mesma coisa. Mas ainda paira essa coisa de ser saudável. Não é. Álcool não faz bem de jeito nenhum.
certo? O álcool, inclusive, cara, foi pra- Aqui, Imal, tricíclicos. Foram antidepressivos criados depois do Zimal, tá? Aqui é só para ter uma ideia do Zimal, eu já estou passando a aula já. No Zimal, olha só, quando eu inibo a mal, tá? Quando eu inibo a mal, ela fica bloqueada por 15 dias. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa toma um Imal e ela quer tomar vinho, ela tem que parar hoje para beber daqui a 2 semanas. Entenderam? Tricíclicos. Foi uma evolução do Zimal, ou seja, eu queria um remédio que não precisasse de dieta, interação medicamentosa. Não mesmo. Eles tentaram, né, algo melhorzinho, mas não foi tão melhor assim. Drogas eficazes, potentes, funcionam muito, no entanto, às custas de vários outros efeitos, vários outros problemas. Risco cardíaco, aumento de peso e assim por diante. Constipação, boca seca, tá? Então, saiu de uma coisa difícil para outra que eu acho mais difícil. Eu prefiro prescrever um Imal do que um outro. Tá acabando. Estabilizadores de humor. Lítio. Olha o lítio. É o protótipo, tá? A indicação principal, transtorno polar tipo 1. É um remédio que reduz o risco de suicídio. Ele tem uma tireotoxicidade, uma nefrotoxicidade, certo? Que eu tenho que monitorizar, tá bem? Principalmente no rim. Pode dar um pouco de ganho de peso, pode dar sedação, pode dar um pouquinho de espinha. E é um remédio que tem um índice terapêutico baixo, tem uma faixa terapêutica, né? Em que ele funciona. Acima dela, ele intoxica. Então, é uma medicação que eu tenho que dosar o nível sério sempre, tá? Porque se intoxicar, dependendo do nível, pode dar convulsão e morte. Ácido valproico é um anticonvulsivante usado como estabilizador de humor, tá? Uma alternativa ao lítio, que eu não gosto desse remédio, na minha opinião não é relevante, tá? É um remédio que também dá bastante fome, né? Ganho de peso, ele sedação, tá? Mas aqui um problema, é uma droga teratogênica. No Brasil ele é prescrito facilmente, mas em outros países não. Para tu prescrever um ácido valproico, tu tem que explicar por quê. A pessoa assina um termo da mesma forma como quem vai tomar Roacutan. Porque não pode engravidar com esse remédio, de jeito nenhum. E outra coisa, a mulher em idade fértil que toma esse remédio, ela assina esse termo também, admitindo que sabe que pode ficar infértil. Pode causar infertilidade, queda de cabelo. Então, não gosto disso. Acabou. Já conseguiram descobrir por que o lítio diminui a ideação suicida em relação ao valproato? O valproato não. A gente sabe que ele tem um efeito anti-suicida, o valproato não tem. O valproato não tem, mas daí não sabe por quê. Até hoje já descobriram. O mecanismo do lítio ele é complexo e ainda ele é muito teórico e ele não está totalmente estudado.